Bom dia, meus amores. Meninos e meninas, né? Desejo que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje será sobre os elementos básicos da comunicação, ok? Nesta aula, vocês terão duas etapas. A primeira é esta, na qual eu vou explanar aqui para vocês os conceitos, os elementos básicos da comunicação. E na segunda aula, que será na quinta ou na sexta-feira, dependendo da turma, será um exercício prático, tá? E aí eu vou colocar as instruções no Classroom, juntamente com esta aula que será gravada, ok? Então, os objetivos, né? Primeiro tema, elementos básicos da comunicação e objetivos nós temos 3, tá? Aprofundar com o grupo o conhecimento acerca dos principais tipos de comunicação. 2. Abordar quais elementos compõem um processo de comunicação. E 3. Despertar o grupo para a importância de uma boa comunicação no mundo do trabalho. Ok? Mas afinal, né? O que é comunicação? Antes de mais nada, é preciso que vocês compreendam que existem linguagens, tá? Antes da gente entrar no conceito de comunicação. Existem linguagens. Nós, seres humanos, nos comunicamos através dessas linguagens, certo? Que são muitas. Por exemplo, nós temos as artes visuais, que é tudo aquilo que envolve visualmente alguma coisa feita pelo ser humano. Nós temos a linguagem corporal, e aí a linguagem corporal vocês trabalham, por exemplo, na educação física, nas performances, no teatro, no cinema, que também são artes visuais. Nós temos ainda a linguagem escrita, né? Com os códigos e símbolos que a pertencem, certo? E temos, dentro da linguagem visual, alguns ícones, como estes que vocês enxergam aqui, e que vocês conhecem e se identificam muito bem, que são os emojis, tá bom? Ainda temos a linguagem de sinais brasileiras, tá? Que é uma outra linguagem específica. A linguagem de sinais, ela não é uma linguagem mundial, é uma linguagem local, pertencente ao Brasil. Então, por exemplo, por se tratar de sinais, né? A linguagem de sinais brasileiras difere da linguagem de sinais norte-americana, tá? Os sinais de lá não necessariamente representam os mesmos sinais nossos. E por se tratar de uma língua, né? Certo? Mas vamos lá aos conceitos. Deixa eu comentar aqui para vocês. Provavelmente vocês estão escutando algumas interferências, uma hora ou outra. Por quê? Porque, como eu citei para vocês, a minha internet tem dias que ela não tá legal. Hoje foi um deles, né? Por isso que eu não farei meeting, tá? E isso atrapalha aqui o processo, porque a ferramenta que eu utilizo, ela é online. E aí, se a internet ela fica oscilando, provavelmente o meu áudio também. Mas vamos lá. O que é comunicação? Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de uma única. Como transmitir, o emissor transmite uma informação ao receptor. Ou uma dupla, como compartilhar. Emissores e receptores constroem o saber, a informação e a transmitem. Comunicação é a representação de uma realidade. Serve para partilhar emoção, sentimentos e informações. Quem comunica é a fonte e, do outro lado, está o receptor. O que se comunica é a mensagem. Pode ser vista, ouvida, tocada. As formas de mensagens podem ser palavras, gestos, olhares,
movimentos do corpo, as formas como as ideias são representadas, são chamadas de signos, que em conjunto formam os códigos. Língua portuguesa, código Morse, Libras, sinais de trânsito, artes visuais, como eu citei para vocês, e tudo isso faz parte também de uma ciência chamada semiótica, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo muito básico do cotidiano de vocês. Durante o processo de educação familiar que vocês tiveram com o pai, com a mãe, né? Vocês devem ter percebido que uma vez ou outra a mãe de vocês falou com vocês e vocês teimaram, continuaram fazendo o que não devia. Aí o pai chega e somente com aquele olhar, né? Aquele olhar fixo, né? Até porque fazemos parte de uma cultura onde o homem, o macho, o sexo masculino, do gênero masculino, dentro de uma família cis, né? Dentro de uma família cis, ele tem ali um poder de autonomia maior. Então, provavelmente, alguns de vocês já passaram por uma situação onde apenas o olhar do pai de vocês foi suficiente para que você sanasse ou parasse ou cessasse com aquele tipo, com aquele probleminha, né, que eles acreditam ser um problema, ou aquela bagunça que você estava fazendo, ok? Ou seja, o olhar também se comunica, porque o corpo é uma linguagem, e nós temos uma linguagem corporal, certo? Continuando. Isso aqui seria uma prática, gente, que nós faríamos, né, em sala. E aí eu tenho que fazer as adaptações, né, para que vocês compreendam. Deixa eu voltar aqui. Me faltou explanar uma outra questão. Bom, nós temos aqui os emojis, né? Os emojis que vocês estão enxergando, certo? Esses emojis nós temos o emissor e o receptor, no qual o emissor transmite a mensagem, seja ela corporal ou linguística, né? Através dos fonemas, certo? A mensagem, ela tem um canal, um espaço. Por exemplo, o meu e o de vocês, né? Eu estou sendo o emissor, onde eu estou compartilhando informações de forma coletiva para receptores, certo? Durante essa transmissão, essa emissão, pode ser que haja ruídos. Se esses ruídos atrapalharem, certo? O emissor que envia a mensagem ao receptor, no caso vocês, ou seja, se houver barulhos entre a minha mensagem e o ouvidinho de vocês, não haverá feedback, tá? Porque o feedback, ele ocorre quando a mensagem ela é compreendida entre os dois canais de transmissão, que é o emissor e o receptor. Tá? Então, por exemplo, se o professor está ali falando, né, conversando, compartilhando, incentivando durante a aula, e você não está concentrado, está de olho no celular, de olho na TV, conversando com alguém da residência, o que acontece? Não há feedback porque há ruídos, tá? Gente, só um minuto que eu acredito que esse vento está atrapalhando. Rapidinho. Aqui é muito, muito, muito vento. Mas vamos lá, continuando. Então é preciso que haja, tá, entre os envolvidos em uma comunicação, o respirar, o ter paciência, tá, e o saber ouvir. Talvez alguns de vocês já devam ter passado por uma situação na qual ficou muito difícil de se compreenderem. Porque ambas as pessoas falavam ao mesmo tempo e o que deveria ser uma comunicação de fato com feedback acabou sendo uma comunicação com ruídos, certo? Impossibilitando ali a ação do feedback, que é a compreensão da comunicação, né? Dos símbolos, no qual o emissor está tentando repassar ali para o receptor, ok? Bom, deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco mais claro para vocês.
Essa figura, o poder do boato, ruídos na comunicação. É importante que vocês saibam que no ambiente de trabalho, né, aquele velho e conhecido chamado fio, né, telefone sem fio, no qual uma pessoa diz algo e aí até chegar à chefia, esse algo de comunicação já chegou de uma forma alterada, tá? De uma forma muito alterada, na verdade, deturpando os fatos. Aqui nós temos uma tirinha, né? Vamos tentar compreender, analisando aqui as figuras, os símbolos que estão inseridos nessa tirinha, tá bom? Zé, quero o número deste pedido. Uma pessoa já compreendeu, uma pessoa que ia passando no corredor. Desse pedido? Uma outra que estava ali no bebedouro disse, o Zé. Aí uma outra que está sentada disse, o quê? Seguindo, o Zé? Tô despedido? Eu também. E o Tadeu são despedidos. E aí, do fio sem fonte, do telefone sem fio, né, que é o cidadão aqui, com essa tarjinha, com essa caixa de mensagem amarela, né, ele se desespera gritando dentro do setor. Nós todos vamos ser despedidos, tá? Então, é importante que no ambiente de trabalho haja uma comunicação através da ética, do saber ouvir, tá? Não espalhem boatos se você não tiver certeza. E mesmo que você tenha certeza, não espalhe. Se o assunto não lhe diz respeito, tá bom? Porque mesmo que você repasse esse assunto que não lhe diz respeito para alguém, mesmo que você passe com fidelidade, né, ao que foi dito, pode ser que esse alguém repasse de uma forma deturpada, tá? E ao final do dia, pode ser que tenha gerado, né, uma confusão ali no seu setor de trabalho. Então evitem, tá? A comunicação também exige ética profissional, ok? Deixa eu diminuir agora, volta aqui, porque senão a gente não passa. Vamos lá. A boa comunicação é muito importante para a integração de qualquer equipe de trabalho. A comunicação é de extrema importância para o desenvolvimento do negócio, criando a empresa um dos maiores desafios dos líderes. Mas afinal, né, o que é de fato a comunicação? Comunicação é o processo de transmitir a informação e compreensão de uma pessoa para outra. Aquilo que eu já explanei para vocês, né? Através, seja ela de uma linguagem corporal, vai ser possível, sim, por exemplo, você estar no ambiente de trabalho e ter uma pessoa que lhe dá bom dia, né? Tranquilo, olá, bom dia, passa por você, mas o corpo daquela pessoa, por ser uma linguagem também, né, vai dizer totalmente ao contrário, né? Vai lhe rejeitar enquanto uma pessoa, enquanto um ser ciente no ambiente de trabalho. Isso é comum? Não é comum, né? Às vezes pode estar ligado a N problemas, sejam pessoais ou realmente profissionais. Contudo, é preciso saber se comportar dentro do ambiente de trabalho, tá? Então é preciso saber o que o teu corpo está falando também. E aí a gente vai entrar aqui nos processos de comunicação, tá? Alguns aqui eu já antecipei para vocês, mas tudo bem. Cada período de comunicação é diferente de qualquer outra. O processo de comunicação é composto de 3 etapas subdivididas. E aí nós temos aqui, né? O emissor é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem pode ser chamada de fonte ou de origem. Nós temos A e B. A, significado correspondente à ideia, ao conceito que o emissor deseja comunicar. B, codificador, é construído pelo mecanismo vocal para decifrar a mensagem. Mensagem
É a ideia em que o emissor deseja comunicar. E aí nós temos o canal, né, que é o espaço onde essa mensagem ela circula, e os possíveis ruídos, interferências e deturpação daquele significado que o emissor tentou, né, emitir. E aí nós temos receptor, é a etapa em que recebe a mensagem a quem é destinada. Aí nós temos o decodificador, compreensão e regulamentação. Na decodificação, ou decodificador, é estabelecido pelo mecanismo auditivo para decifrar a mensagem para que o receptor a compreenda. Compreensão é o entendimento da mensagem pelo receptor. Então, por exemplo, se eu estou aqui explanando os conceitos de receptor e você, ao ouvir com atenção, está compreendendo, aí nós temos agora a regulamentação, que é o receptor confirma a mensagem recebida do emissor, o receptor confirma a mensagem recebida do emissor, que sou eu, você, receptor, representa a volta da mensagem enviada pelo emissor, que é o feedback. Ou seja, se eu estou falando, você está compreendendo, houve feedback. Certo? E aí nós temos um exemplo aqui. Uma pessoa, um emissor como eu, por exemplo, tem uma ideia, um significado, que pretende comunicar. Como esta aula, né? Por exemplo. Para tanto se vale de seu mecanismo vocal, que é o codificador, no caso aqui a minha voz, né? Os fonemas, que expressa sua mensagem em palavras. Essa mensagem veiculada pelo ar, canal, no caso aqui a nuvem, né? Estamos utilizando a nuvem, é interpretada pela pessoa a quem se comunica, receptor, que são vocês. Após sua decifração por seu mecanismo auditivo, que é o seu decodificador, né? O receptor, que são vocês, após constatar que entendeu a mensagem, compreensão, esclarece a fonte acerca de seus entendimento, que é a regulamentação, ou mais conhecido como feedback. Esse feedback, gente, é um termo office, né? Office, que é de escritório, utilizado desde a década de 60 nos Estados Unidos e que pegou aqui no Brasil na década de 80, 90, com os cursos de Office Boy, por exemplo, que é um curso da área da administração, tá? Continuando. Pode-se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz quando a compreensão do receptor coincide com o significado pretendido pelo emissor. Caso isso não aconteça de forma adequada, ocorre o que se chama de ruído na comunicação. O processo de comunicação nunca é feito. No decorrer de suas etapas, sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, as quais são denominados ruídos. Ruído é uma perturbação indesejável em que qualquer processo de comunicação que pode provocar perdas ou desvios na mensagem. Aquilo que eu citei antes para vocês. Se eu estou aqui explanando os conceitos de comunicação e você não está prestando atenção, ou porque está mexendo em outro celular, ou porque está conversando com alguém, ou porque está, sei lá, pensando no crush, né? Enfim, não importa. Esses ruídos impossibilitam o feedback, que é a regulamentação, a compreensão da mensagem, ok? De acordo com o Cavallo, segundo o Gil, a gente vai pular sobre isso aqui, tá? A não ser que vocês queiram fazer um artigo. Bom, continuando, nós temos aqui a comunicação verbal, a não verbal, certo? E aí nós vamos explanar esses conceitos. Quase toda a comunicação verbal é realizada por escrito e devidamente documentada por meio de protocolo, mas é composta pela palavra. Comunicação oral são as ordens, pedidos, conversas, debates e discussões. Comunicação escrita são as cartas, telegramas, bilhetinhos, letreiros, cartazes, livros, folhetos, jornais e revistas. Então, por exemplo, quando eu digo, né, meninos, a aula acabou, né, e a gente agora vai para uma prática e eu vou colocar as instruções lá no Classroom. Isso é uma comunicação oral.
e escrita ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estou falando aqui, né, indiretamente com vocês na nuvem, através de uma ferramenta que está sendo gravando, né, minha voz, mas também irei colocar instruções por escrito lá no Classroom, através de instruções por etapas, tá? Então isso é uma comunicação oral e escrita, certo? E aí nós temos a comunicação não verbal. Através dessa comunicação não verbal, ocorre a troca de sinais. Olhar, gestos, postura, mímica. A comunicação por mímica são os gestos das mãos, do corpo, da face, as caretas. Já por olhar, são as pessoas... ou melhor, já por olhar, as pessoas costumam se entender pelo olhar. Aquele exemplo que eu citei, por exemplo, do pai, né? Quando olha para você, que você está ali aprontando. E só com aquele olhar do pai ou da mãe, né? Você cessa com o probleminha, certo? Comunicação pela postura. O modo como nós sentamos, o corpo inclinado para trás ou para frente, até mesmo a posição dos pés, tudo isso, na maioria das vezes, é o nosso subconsciente transmitindo uma mensagem. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vocês estão lá na fila de uma seleção, de um emprego, diante de duas pessoas de um RH, que é um departamento de recursos humanos, né? A gente viu na nossa aula passada o organograma, e vocês devem ter percebido que existe um setor chamado RH, que é o setor de seleção dos contratados, dos funcionários, certo? Então você está lá diante daquelas duas pessoas e elas estão analisando você desde o primeiro momento que você entra pela porta da sala de seleção, certo? Então você é muito nervoso por inexperiência, acaba sentando, né? E aí vai existir aquela pessoa que senta, né? Todo jogado, né? Como se estivesse na sala de casa. Vai ter aquela pessoa que vai sentar e ficar com os braços e as pernas travados. Vai ter aquela pessoa que vai sentar e ficar balançando as pernas. E tudo isso, né, por se tratar de uma linguagem corporal, passa um significado no qual as pessoas que estão lá no RH estudaram a vida, né, e trabalham com aquilo. Então, por exemplo, se você está jogado no sofá ou na cadeira de uma sala de RH, de uma seleção, onde você está pleiteando uma vaga, o que você vai passar corporalmente, né, a sua linguagem corporal, é que você é uma pessoa displicente, relaxada, né? Não se preocupa com a postura corporal no ambiente que teria que ser mais formal. Se você está tremendo a perna, significa que você está nervoso, inseguro, certo? Isso tudo passa para aquelas pessoas que se formaram, estão treinadas, um significado através dessa linguagem, que é a linguagem não verbal, que é corporal, tá? Comunicação por gestos pode ser voluntária, como um beijo ou um cumprimento, mas também pode ser involuntária, como, por exemplo, mãos que não param de rabiscar ou de mexer em algo. Isso é um sinal de tensão ou de nervosismo, que eu acabei de citar, né? No caso aí de você estar balançando as pernas ou com o corpo travado. Tem alguns significados e eles sabem porque eles trabalham com isso. Então, muito cuidado. Relaxem o corpo, tá? Procurem, quando vocês forem atrás de um emprego, numa seleção, por exemplo, procurem, só um minuto. Procurem relaxar o corpo. Procurem fazer uma meditação de 5 minutos antes de entrar na sala. Se antecipe para você não chegar, né, nervoso por estar atrasado, chegar correndo, suado, tá? Geralmente nessas seleções você tem que chegar 1 hora antes. Está marcado para as 7, chega às 6. Está marcado para as 8, chegue às 7, tá bom? É importante que você esteja relaxado dentro de um processo de seleção. Atenção, fique ligado. 5 fatores que facilitam o processo de comunicação. Respiração. Você deve respirar de modo inaudível. Sua voz deve sair tranquila e ritmada. Usar o tom de voz certo.
Usar uma linguagem clara e simples, tá? Falar pausadamente. Empregar palavras e termos conhecidos. Escutar corretamente. Não atropele as pessoas quando as pessoas estiverem falando, tá? Utilize a licença da palavra ou as pausas. Às vezes, quando você está falando e que você é interrompido por alguém, o processo de coerência ele é interrompido e a pessoa perde, né? Às vezes, esse tipo de ruído atrapalha o feedback. Demonstrar interesse. Olhe no olhar da pessoa. Passe para aquela pessoa que você está interessado, através do olhar, no que ela diz, tá? Escute-a. Entender a mensagem adequadamente. Tenha um vocabulário rico. Busque os significados das palavras. Busque o significado das coisas através das palavras. A gente sabe que algumas coisas têm vários significados com palavras diferentes. Então, busquem enriquecer o vocabulário de vocês, certo? Para que vocês, nesse processo de comunicação, tenham uma facilidade de compreender, ok? Obstáculos à comunicação. Dificuldade de expressão. Então, se eu sou uma pessoa introspectiva, né? Que eu não desenvolvi, por exemplo, nas apresentações, sejam elas em vídeos, sejam elas em seminários que a escola propõe, se eu não desenvolvi uma exposição, né, do que eu quero me expressar, se eu ainda sou uma pessoa inibida, é óbvio que eu terei dificuldade de me expressar e isso vai impossibilitar a comunicação. A timidez, o medo de expressar suas opiniões, né? Escolha inadequada do meio. Escolha inadequada do receptor. Suposições. Atitude de pouco interesse pelo que o outro tem a dizer. Estereótipos e preconceitos, cuidado. Nós somos formatados pela sociedade e é possível que você esteja inserido numa comunidade ou numa família, né, que valoriza ou que repassa estereótipos e preconceitos. Então, cuidado. No ambiente de trabalho, inclusive, né, como já vimos em aulas anteriores, estereótipos e preconceitos geram o quê? Assédio moral. Então, muito cuidado. Comportamento defensivo e diferenças de opiniões, tá? É aquilo que eu falei, o corpo, ele fala. Então, se você está ali escutando alguém e a pessoa percebe que você está com o corpo travado, fazendo caretas quando a pessoa fala, isso pode gerar ruídos na comunicação, tá bom? Então, muito cuidado. Estado físico ou emocional. Para que você tenha uma boa comunicação, você precisa estar bem, né? Como o exemplo que eu coloquei, que às vezes você dá bom dia ao colega de trabalho, mas a boca diz bom dia, mas o rosto, a face, o olhar, né, não diz isso. Então, cuidado. Tenha, né? Tenha um estado físico e emocional trabalhados. Busque meditar, busque estar bem e tente não repassar os problemas pessoais no seu ambiente de trabalho, tá bom? Comunicação na empresa. Na chamada sociedade da informação em que vivemos, as empresas necessitam dominar a comunicação. Eis alguns aspectos cruciais para um melhor funcionamento interno. Nós temos aqui a prioridade, a comunicação. Mensagens claras e precisas devem permear o cotidiano da direção e dos empregados em seu relacionamento. Abertura da direção, disposição de tornar acessíveis informações essenciais, garantindo insumos básicos aos colaboradores. Processo de busca, empenho de cada colaborador em busca das informações de que precisa para realizar bem o seu trabalho. Autenticidade, ênfase na transparência da execução de todas as tarefas. Foco em aprendizagem, garantia de efetiva aprendizagem no que é comunicado.
otimizando o processo de comunicação. E aí eu vou chamar a atenção aqui, tá? No foco em aprendizagem. Professor, tá, mas digamos que eu estou lá, formado. Acabei de sair aqui do curso de eventos, de desenho, de contabilidade, de redes, mas aí eu terminei a faculdade e fiz um curso, né, da área também, né? Redes, por exemplo, engenharia de comunicação. Estou trabalhando no ambiente de trabalho. Estou no meu trabalho. Fui inserido no mercado de trabalho como engenheiro. Ou como técnico, né? Ou como técnico aí em redes. E aí eu estagnei. Não quis mais me aperfeiçoar, não quis mais me reciclar. O que é que vai acontecer? Provavelmente você será substituído, porque é uma exigência do mercado hoje, do mercado atual, do mercado contemporâneo. Você, trabalhador, você colaborador daquela empresa, se reciclar, buscar uma aprendizagem contínua, tá? Por exemplo, os professores. Professores, eles estudam a vida inteira, certo? Individualização, consideração às diferenças individuais, evitando estereótipos e generalizações para assegurar sintonia e qualidade de relacionamento na empresa. Então, é aquilo que eu falei, busque ser uma pessoa que respeita as diferenças, tá? Você não é obrigado a ser igual aos outros, mas você é obrigado a respeitar as diferenças dos outros. O mundo ele não é binário, não existe só dois extremos, né? Existe o meio desses extremos, então respeitem as diferenças, tá? Respeitem a individualização do ser humano. Competências de base, desenvolvimento de competências essenciais em comunicação, saber se expressar oralmente e por escrito, tá? E aí a importância, né, de se estudar e compreender a língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, ok? Velocidade, rapidez na comunicação dentro da empresa, potencializando suas qualidades, contribuindo para o alcance de objetivos maiores. Eu vou dar aqui um exemplo, tá, gente? Por exemplo, existe uma situação hipotética, tá? Uma empresa X que trabalha com um produto Y, tá? Resolve trazer uma novidade para esta empresa, que afetará todos os funcionários. Porventura, essa informação vaza e gera um zum, né? Um zumbido, uns ruídos, um telefone sem fio dentro da empresa. Então, a empresa, ao trazer, né, uma novidade, por exemplo, nessa situação hipotética que eu estou explorando para vocês, ela precisa ter muito cuidado ou ser muito objetiva e clara na transmissão dessa informação, para que não haja zum, panelinhas, chamadas panelinhas, tá bom? Adequação tecnológica, equilíbrio entre tecnologia e contato humano para assegurar a qualidade da comunicação e aumentar a força do grupo. E aí, nós encerramos nossa aula, tá? Sobre comunicação, mas vamos fazer um resumo básico, né? A comunicação nós precisamos de quê, basicamente? Deixa eu voltar aqui. Nós precisamos de um emissor e nós precisamos de um receptor, se for algo muito particular. Mas se for algo compartilhado entre emissores e receptores, ou entre emissor e receptores, também, né? Precisamos desse canal de informação. E é preciso saber escutar para que não haja ruídos e que, de fato, o feedback aconteça, né? O feedback, vamos lá, que é a regulamentação dessa informação. Ou seja, o feedback é quando eu falo e você compreende, tá? Então, na comunicação é preciso ser, na verdade, objetivo, claro, ter coerência, ter coesão, respeitar, ou seja, ter valores, ter ética profissional,
tá? Saber ouvir, ser bastante atento no que o outro diz, mostrar isso para a pessoa, certo? Isso são um resumo básico aqui do que é comunicação. E tudo isso vocês vão ter que ter dentro do ambiente de trabalho quando vocês forem inseridos no mundo do trabalho, tá bom? As dúvidas vocês podem colocar no chat do Classroom, tá? E eu vou colocar lá uma atividade pra gente desenvolver, certo? Então hoje você ficará com a aula, com os conceitos, anotará o possível, o máximo possível desses conceitos, para que você tenha, né, o seu repertório formativo aí no seu caderno. E na próxima aula, dependendo da turma, quinta ou sexta, nós teremos a nossa prática relacionada a esta aula, tá bom? Gente, beijos no coração, espero que ocorra tudo bem na nossa aula. E eu aguardo vocês até a próxima aula, tá bom? Tchau!